O amanhecer é um presente que muitas vezes passa despercebido. Quando abrimos os olhos e percebemos que ainda respiramos, que temos mais um dia pela frente, o coração deveria imediatamente se encher de gratidão. Mas na correria da vida, com tantas responsabilidades, preocupações e incertezas, facilmente esquecemos de que cada manhã é um ato de amor divino. Hoje eu quero convidar você a experimentar esse início de dia de uma forma diferente. Não apenas como uma sequência automática de tarefas, mas como uma oportunidade de recomeço, um espaço sagrado para colocar sua vida nas mãos de Deus e deixar que a luz da sua presença ilumine cada passo que você der. O Salmo 91 é uma fonte inesgotável de consolo e segurança para aqueles que escolhem confiar no Senhor. Ele não foi escrito para momentos de bonança apenas, mas para os dias de batalha, para as situações em que o medo se aproxima, quando a incerteza bate à porta, quando sentimos que as forças não são suficientes. É nesse salmo que encontramos a promessa de abrigo sob as asas do Altíssimo, a certeza de que não estamos sozinhos e a convicção de que mesmo quando tudo parece desmoronar, existe um refúgio que permanece firme. O mundo nos oferece muitas alternativas de segurança, mas todas são frágeis. Os bens podem ser roubados, as estruturas podem cair, os títulos podem ser esquecidos. Porém, aquele que escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa é uma promessa de paz que não depende das circunstâncias, mas da decisão de confiar. Quem encontra esse lugar secreto de comunhão com Deus aprende a descansar mesmo em meio às tempestades. Talvez você tenha acordado hoje com preocupações financeiras, talvez exista uma enfermidade que assusta sua família, talvez sua mente esteja cansada de lutar contra pensamentos de derrota. Quero dizer a você que esse dia não precisa ser conduzido pelo peso dessas cargas. Você pode começar diferente, pode começar entregando tudo nas mãos daquele que promete sustentar. A oração da manhã não é uma formalidade religiosa, mas um encontro íntimo com o Criador. É nesse momento que reconhecemos nossa fragilidade e nos apropriamos da força que vem de Deus. O Salmo 91 descreve um cenário de proteção em meio ao caos. Fala de pestes, de flechas, de perigos que rondam de dia e de noite, mas deixa claro que o Senhor é escudo e fortaleza para aqueles que nele confiam. Não significa que o justo não enfrentará dificuldades, mas sim que jamais estará sozinho nelas. Existe uma cobertura espiritual que vai além do que nossos olhos enxergam. Quando você ora, quando você coloca sua fé em ação, você ativa sobre sua vida essa promessa de abrigo. É preciso entender que oração não é apenas pedir, é também confiar. Muitas vezes queremos controlar tudo, resolver com nossas próprias forças, encontrar soluções imediatas, mas a oração é o caminho do descanso. Quando você se derrama diante de Deus, reconhece que não tem todas as respostas, mas declara que Ele tem, e essa entrega abre portas para milagres. Enquanto muitos iniciam o dia checando notícias, redes sociais ou agendas, você está escolhendo um caminho diferente. Começar na presença de Deus. Isso fará toda a diferença, porque a direção que damos às primeiras horas define muito do que viveremos depois. Quem começa com fé fortalece a mente para suportar os desafios. Quem começa com oração encontra sabedoria para tomar decisões. Quem começa com gratidão abre espaço para que a esperança floresça. Hoje, quero que você se sinta fortalecido. Não importa se o dia anterior foi difícil, se você chorou em silêncio ou se carregou fardos pesados. Hoje é um novo capítulo. E esse capítulo pode ser escrito com a tinta da confiança, da fé e da presença de Deus. O Altíssimo não se distancia de quem o busca, pelo contrário, ele se aproxima, ele envolve, ele sustenta.
Que você sinta isso agora, enquanto escuta estas palavras. Você não está sozinho, há um refúgio preparado para você. É dentro desse refúgio que o medo perde sua força, que as mentiras não encontram espaço, que o coração cansado encontra alívio. O Salmo 91 é um convite diário. Habite nesse lugar de segurança. Não apenas passe por ele de vez em quando. Faça dele sua morada. E você verá como a vida se transforma quando o alicerce é o próprio Deus. Quero abrir aqui um espaço muito especial para você. Este canal não é apenas um lugar onde você escuta orações. É uma comunidade onde caminhamos juntos, onde intercedemos uns pelos outros, onde cada pedido é levado diante de Deus com seriedade e amor. Por isso, quero pedir que você deixe nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser por você, pela sua família, por um amigo que está enfrentando dificuldades ou até mesmo por situações que parecem impossíveis de resolver. Quando você escreve, não está apenas compartilhando, mas também participando de uma corrente de fé. Muitas pessoas vão ler, muitas vão orar e o Senhor vai agir. Se você não tiver um pedido específico, escreva apenas Amém. Esse simples ato é um sinal de concordância. É como levantar a mão dizendo, eu recebo essa palavra. Também é uma forma de se unir a nós, de mostrar que você faz parte dessa família que ora e se apoia mutuamente. Aproveite e deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam de oração. Se inscreva no canal para que possamos continuar juntos todos os dias, levando paz, esperança e direção. E saiba, a oração de hoje será especialmente dedicada a todos os que participarem nos comentários. Agora que você entregou seu coração em sinceridade, vamos mergulhar ainda mais fundo na mensagem que o Salmo 91 nos traz. Este salmo não é apenas um conjunto de palavras bonitas. Ele é uma declaração de fé para tempos de batalha. Quando o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele não está oferecendo um conselho vago, mas revelando uma chave espiritual. Habitar significa permanecer, morar, fazer desse lugar sua residência. Não se trata de visitar a presença de Deus apenas em momentos de necessidade, mas de decidir viver constantemente nela. Muitas vezes, buscamos a presença divina somente quando as dificuldades apertam e quando as coisas parecem tranquilas, esquecemos do altar da oração. Mas habitar implica constância, significa desenvolver uma relação diária, uma intimidade que não se interrompe. E é dessa habitação contínua que nasce a paz, que não depende de circunstâncias. Quando você mora na presença de Deus, os ventos podem soprar forte, mas sua alma permanece firme, porque o seu abrigo não é feito de areia, mas da rocha eterna. O Salmo descreve perigos claros, laços, pestes, terrores, flechas. Isso mostra que a vida do justo não é uma vida isenta de batalhas. Pelo contrário, é uma vida onde as batalhas existem, mas também existe uma cobertura maior. A diferença não está na ausência de problemas, mas na presença de proteção. Enquanto uns enfrentam as lutas com as próprias forças, os que confiam em Deus enfrentam com uma armadura espiritual que os guarda em meio ao perigo. E essa proteção não é apenas individual, ela também alcança nossa família. O salmista declara que 1000 cairão ao lado e 10.000 à direita, mas aquele que confia permanecerá de pé. Isso significa que mesmo em meio a cenários de destruição, Deus tem poder de preservar os seus. Talvez você já tenha experimentado situações em que tudo parecia perdido, mas de forma inexplicável você foi guardado. Isso não é acaso, é intervenção divina. Muitas pessoas hoje acordam com medo do futuro, medo de perder o emprego, medo das notícias que circulam, medo de enfermidades, medo da solidão. O medo é uma prisão invisível que rouba a alegria e paralisa a esperança. Mas a palavra de Deus quebra essas correntes.
Quando você declara sobre sua vida as promessas do Salmo 91, você está substituindo o medo pela fé. Não é negação da realidade, mas a escolha consciente de acreditar que Deus é maior do que qualquer ameaça. E quando a palavra diz que Ele dará ordem aos seus anjos para que guardem os seus filhos, entendemos que não caminhamos sozinhos. Existe uma presença celestial atuando ao nosso redor. Talvez você nunca tenha percebido, mas quantas vezes você foi poupado de acidentes, de situações que poderiam ser desastrosas? Quantas vezes você foi fortalecido sem saber de onde vinha a força? Os anjos são ministros enviados por Deus para proteger, e essa promessa se estende a todo aquele que confia. Habitar na presença de Deus também significa desenvolver uma confiança inabalável. É decidir crer mesmo quando os olhos veem o contrário. É escolher declarar que há refúgio mesmo quando o coração está tentado a ceder ao desespero. E essa confiança não é construída da noite para o dia, mas no relacionamento constante, na prática diária da oração, na leitura da palavra, na decisão de caminhar em fé. Ao começar o seu dia com essa consciência, você já não encara as dificuldades da mesma maneira. Você não sai de casa como quem vai enfrentar o mundo sozinho, mas como quem carrega uma promessa viva. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Essa declaração não é apenas uma frase, é uma posição espiritual. Quando você decide viver assim, o ambiente ao seu redor muda, porque sua confiança não está mais nos homens, nem nas circunstâncias, mas em Deus. A cada manhã, você pode escolher viver como alguém vulnerável ao acaso ou como alguém que habita sob a sombra do Onipotente. A diferença está em onde você decide colocar sua confiança. Hoje, o convite é para que você descanse, não no sentido de ficar parado, mas de seguir fazendo o que precisa, com a paz de quem sabe que não está sozinho. Existem momentos em que sentimos como se estivéssemos atravessando um vale escuro, um lugar onde a incerteza domina e onde parece não haver saída. A vida humana é marcada por altos e baixos, e ninguém está imune a situações que testam nossa fé. O Salmo 91 reconhece isso ao mencionar perigos, pestes e terrores, porque a realidade da vida é que haverá dias de angústia. Mas a grande diferença é que, em meio a esses dias, existe um abrigo seguro. O salmista não está prometendo uma vida sem lágrimas, mas está apontando para uma vida onde cada lágrima encontra consolo e cada dor encontra esperança. Quando lemos que o Senhor livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, entendemos que há armadilhas invisíveis preparadas contra nós, situações que não vemos se formando ao nosso redor, mas que poderiam nos prender. Muitas vezes, não temos noção de quantos perigos nos rondam diariamente. No entanto, o texto nos lembra que há um Deus que nos guarda de coisas que nem chegamos a perceber. Esse cuidado silencioso, essa intervenção que acontece sem alarde, é uma das provas mais claras do amor divino. O escudo e a proteção descritos no Salmo revelam que Deus não apenas nos livra, mas também nos cobre para que o mal não nos atinja. Essa imagem transmite segurança profunda, como uma criança que se sente segura nos braços do pai, sabendo que não precisa lutar sozinha contra inimigos muito maiores do que ela. É exatamente assim que o Senhor se coloca diante de nós, como escudo, como fortaleza, como aquele que se interpõe entre nós e as flechas da vida. O texto fala de terrores noturnos e de flechas durante o dia. Isso mostra que a proteção de Deus não conhece limitações de tempo. Ele está presente na escuridão da madrugada, quando as preocupações parecem maiores, e também nas pressões do dia, quando a correria ameaça roubar a paz. O cuidado divino não se limita a um momento específico. Ele nos acompanha em todo o tempo, lembrando que não há hora em que estejamos sozinhos. É importante perceber também que o Salmo traz uma dimensão de confiança que vai além da lógica.
Quando o autor declara que 1000 cairão ao lado e 10.000 à direita, ele está apresentando uma cena de caos, mas reforçando que o justo será preservado. Isso não significa que nunca seremos tocados por dificuldades, mas que existe uma linha invisível de proteção que impede que sejamos destruídos. É como se, em meio a um campo de batalha, houvesse um escudo espiritual que nos mantém de pé. Essa confiança precisa ser cultivada diariamente. Não basta recitar o Salmo como uma fórmula mágica. É necessário habitar nele, acreditar nele, internalizar suas promessas até que se tornem parte de quem somos. A fé não é apenas um pensamento positivo, mas a certeza de que Deus é fiel para cumprir o que promete. Quando você toma posse dessa verdade, o medo não encontra mais espaço, porque a fé ocupa o lugar que antes era dominado pela ansiedade. Muitos de nós buscamos refúgio em pessoas, em conquistas, em bens, mas todos esses abrigos são frágeis e temporários. Somente o refúgio em Deus permanece inabalável. É isso que o Salmo nos ensina. Existe uma morada segura e todos os que a encontram podem descansar. O descanso espiritual é um dos maiores presentes que Deus oferece. Ele não elimina as batalhas, mas nos dá paz no meio delas. Hoje, quero encorajar você a olhar para além das circunstâncias e a lembrar que o Senhor é seu abrigo constante. Não se trata de negar os problemas, mas de confiar que existe uma força maior que cuida de você. O medo não precisa guiar seus passos, porque há um Deus que já traçou o caminho. O Salmo 91 também nos fala de uma promessa extraordinária, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esta declaração abre nossos olhos para a dimensão espiritual que muitas vezes esquecemos. Vivemos cercados por uma realidade que vai além do que os olhos podem ver. E nela existe uma movimentação constante dos anjos enviados por Deus. São mensageiros e guardiões que cumprem missões específicas em favor daqueles que o temem. Talvez você nunca tenha percebido, mas quantas vezes você foi protegido de acidentes, livrado de situações perigosas ou poupado de algo que parecia inevitável? Esses acontecimentos não foram fruto do acaso, mas reflexos da ordem de Deus sobre sua vida. Ele envia seus anjos como soldados de proteção, e essa é uma promessa que se renova a cada manhã. O texto diz que eles nos sustentarão nas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Isso não significa ausência de dificuldades, mas sim que, quando os tropeços surgirem, haverá intervenção para nos levantar. Deus não promete uma estrada sem pedras, mas promete auxílio para que possamos seguir firmes, mesmo em caminhos difíceis. É importante entender que essa proteção não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Quantas vezes nossos pensamentos nos atacam? Quantas vezes nossa mente nos leva para lugares de medo e insegurança? Nesses momentos, a ação de Deus é real, trazendo consolo, clareza e força para resistir. A proteção divina é completa, porque envolve corpo, alma e espírito. O salmista continua dizendo que o justo pisará o leão e a serpente, símbolos de forças destrutivas, ameaças intensas que poderiam nos paralisar. Isso nos mostra que, com a presença de Deus, não apenas sobrevivemos às batalhas, mas também vencemos. Existe uma autoridade concedida aos filhos de Deus que os capacita a enfrentar o inimigo sem temor. Não significa arrogância ou confiança própria, mas confiança na força que vem do Senhor. E o mais belo é que essa promessa não depende de méritos humanos. Ela se cumpre porque Deus nos ama, porque escolheu nos guardar. Muitas vezes nos sentimos indignos, lembramos de nossas falhas e pensamos que não merecemos tanta proteção. Mas o cuidado de Deus não é resultado do que fazemos, é fruto do seu caráter amoroso. Ele é fiel e sua fidelidade não depende de nossa perfeição. Isso nos leva a uma reflexão.
Onde temos colocado nossa confiança? Será que temos confiado mais em nós mesmos do que no cuidado divino? O Salmo 91 nos convida a descansar não em nossas habilidades, mas em Deus. A proteção dele não falha, não se atrasa, não se limita. Mesmo quando não entendemos os caminhos, podemos confiar que ele sabe o que faz. Ao acordar e meditar nessas palavras, você fortalece sua fé. E essa fé vai moldando seu coração, ensinando-o a confiar de forma mais plena. Quando o medo bater à porta, você pode responder com a certeza de que os anjos do Senhor estão ao seu redor. Quando as dificuldades surgirem, você pode lembrar que não está sozinho. Quando as lutas parecerem intensas demais, pode levantar a voz e declarar: "O Senhor é meu refúgio, e Ele ordenou anjos para me guardarem." Essa confiança muda a maneira como enfrentamos os desafios. Não vivemos mais como pessoas vulneráveis ao acaso, mas como filhos guardados. Isso não nos isenta de lutas, mas nos dá coragem para passar por elas. Ao final do Salmo 91, encontramos uma virada poderosa. Deus não apenas fala sobre proteção, mas faz declarações pessoais de cuidado. O Senhor diz: "Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação." Essas palavras são como um abraço direto do Criador, reafirmando que ele se envolve de forma íntima na vida dos que o buscam. O primeiro ponto dessa promessa é o amor. Deus declara que guarda aqueles que se apegam a ele em amor. Não se trata de religiosidade fria, mas de relacionamento vivo, de coração entregue. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas, construímos uma aliança indestrutível. Esse amor nos conecta à fidelidade divina de maneira especial. Depois, ele afirma que responderá quando clamarmos. Essa é uma das maiores garantias que podemos ter. Não importa a situação, quando elevamos a voz em oração, o Senhor ouve. Não significa que a resposta será sempre imediata ou da forma que esperamos, mas significa que jamais somos ignorados. Ele escuta cada suspiro, cada lágrima, cada oração feita em silêncio. Outra promessa é a presença em meio à angústia. Isso é profundo, porque muitas vezes pedimos que Deus nos livre de problemas, mas Ele promete algo ainda mais precioso: estar conosco dentro deles. O Senhor não abandona no momento mais difícil, pelo contrário. É justamente nesses momentos que sua presença se torna mais evidente. Ele caminha conosco no vale, segura nossa mão no deserto, sustenta nosso coração nas tempestades. Deus também promete livramento e honra. Isso significa que Ele não apenas nos tira do perigo, mas também restaura nossa dignidade. Muitas vezes, as lutas da vida tentam nos envergonhar, nos diminuir, mas o Senhor promete nos levantar e nos honrar diante das circunstâncias. Sua graça transforma situações de derrota em testemunhos de vitória. O texto ainda menciona longevidade e salvação. Isso aponta para uma vida completa, não apenas em quantidade de anos, mas em qualidade de existência. Uma vida marcada pela presença divina, pela paz que o mundo não pode dar, pela alegria que não depende de condições externas. E, acima de tudo, aponta para a salvação eterna, que é a maior promessa de todas. O Salmo 91, portanto, não é apenas uma declaração poética, mas um pacto de segurança, amor e fidelidade. Ele começa falando de proteção, passa por experiências de confiança e termina com a própria voz de Deus assegurando o cuidado. É como se o Senhor estivesse nos chamando pelo nome e dizendo: "Eu estou com você, hoje e sempre." Essa certeza deve moldar a forma como iniciamos o dia. Não saímos para enfrentar o mundo sozinhos, mas acompanhados pelo próprio Criador. Ele já preparou o caminho, já cercou nossa vida de proteção,
já prometeu estar conosco. Diante disso, o convite é para que você viva com coragem. Não permita que o medo seja a primeira palavra do seu dia. Deixe que a promessa do Senhor seja sua base, que o amor dele seja seu combustível e que a presença dele seja sua segurança. Quando você levanta confiando em Deus, nada pode roubar a paz que já foi plantada no seu coração. Senhor amado, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e cheio de expectativa, sabendo que o dia que começa pode ser conduzido pela Tua mão. Reconhecemos que Tu és o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida, o refúgio seguro em tempos de aflição e a nossa fortaleza diante das batalhas. O Salmo 91 nos lembra que aqueles que escolhem habitar no Teu esconderijo encontram descanso à sombra do Teu poder. Por isso, escolhemos hoje habitar em Ti, viver em Tua presença e descansar na certeza de que não estamos sozinhos. Pai, olhamos ao nosso redor e vemos um mundo cheio de desafios, perigos e incertezas. Muitos de nós acordamos com preocupações pesadas, com problemas familiares, financeiros, emocionais e espirituais. Mas nesta oração, colocamos tudo diante de Ti. Pedimos que Tu sejas nosso abrigo contra as flechas que voam de dia e contra os terrores que rondam à noite. Que o medo não encontre espaço em nossos corações, porque sabemos que a Tua fidelidade é escudo e proteção para os que confiam. Senhor, guarda nossas casas, nossas famílias e nossos lares. Coloca os Teus anjos ao redor de cada um de nós, para que nenhuma seta do inimigo nos atinja. Protege-nos de acidentes, livra-nos de enfermidades, afasta de nós todo laço escondido, todo plano oculto de destruição. Que a Tua presença nos envolva como uma muralha inabalável. Assim como o salmista declarou que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, pedimos que, ainda que o mal se multiplique, possamos permanecer de pé, porque estamos firmados em Ti. Deus eterno, sabemos que nem sempre a vida é fácil. Existem vales de lágrimas, desertos de solidão e dias de silêncio em que parece que o céu está fechado. Mas cremos que mesmo nesses dias, Tu permaneces ao nosso lado. O Senhor prometeu: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Hoje nos agarramos a essa promessa e pedimos que a Tua presença seja real em cada momento difícil. Que em vez de desesperar, possamos descansar. Em vez de desistir, possamos perseverar. Em vez de temer, possamos confiar. Pai de misericórdia, pedimos que o Senhor derrame sabedoria sobre nossas decisões. Muitos de nós estamos diante de escolhas importantes e não sabemos que caminho tomar. Pedimos que a Tua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Que cada passo seja guiado pelo Teu Espírito Santo, que cada decisão seja fruto da Tua direção e que nada em nossa vida seja conduzido pela ansiedade, mas pela Tua voz. Senhor, toca agora aquele que acordou com o coração pesado, sentindo-se incapaz de continuar. Levanta os que estão fracos, fortalece os que se sentem derrotados, consola os que choram, cura os que estão doentes, restaura os que perderam a esperança. Tu conheces cada lágrima derramada em silêncio, cada pensamento de medo, cada luta travada no íntimo. Visita cada coração neste instante e derrama paz, derrama cura, derrama força, derrama esperança. Pedimos também por aqueles que amamos, nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Muitos estão afastados de Ti, muitos não conhecem a segurança do Teu abrigo. Que a Tua graça alcance cada um deles, que a Tua misericórdia os envolva, que a Tua salvação seja revelada. Usa-nos como instrumentos de amor e de testemunho, para que nossa vida seja reflexo da Tua presença. Pai, pedimos que hoje seja um dia diferente, que não seja um dia marcado pela rotina vazia, mas pela certeza da Tua companhia.
Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a tua paz governe nossa mente, que a tua luz ilumine nossos caminhos. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo em cada momento. Te entregamos agora todos os nossos medos, nossas culpas, nossos pecados. Pedimos perdão pelas vezes em que tentamos viver sem depender de Ti, pelas vezes em que deixamos a soberba dominar nosso coração. Purifica-nos, Senhor, e renova-nos. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti. Declaramos pela fé que este dia está nas Tuas mãos. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é o nosso escudo. Nenhuma mentira terá poder, porque a Tua verdade é a nossa base. Nenhum peso será maior que a Tua graça, porque o Senhor nos sustenta. A Ti entregamos o controle, e em Ti descansamos. Em nome de Jesus, que é nosso Salvador, nosso refúgio e nosso Redentor, oramos. Amém. Quero encerrar este momento olhando nos seus olhos e dizendo: você é importante. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe você até esta oração porque Ele tem algo especial para realizar em sua vida. Não permita que as lutas ou as vozes de derrota roubem de você a certeza de que existe um propósito divino para cada amanhecer. Agora, eu quero fazer um convite cheio de carinho. Se esta oração falou ao seu coração, deixe um comentário escrevendo o seu pedido de oração. Pode ser por você, pela sua família, por pessoas queridas ou até por situações que parecem impossíveis. Se não quiser detalhar, escreva apenas Amém. Cada comentário será lido com atenção e levado diante de Deus, porque aqui oramos uns pelos outros, como uma família espiritual. Também quero pedir que você curta este vídeo. Pode parecer simples, mas cada curtida faz com que mais pessoas recebam esta palavra e se sintam abraçadas pela presença de Deus. Inscreva-se no canal para caminhar junto conosco todos os dias e compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque pode ser justamente a resposta de oração que essa pessoa estava esperando. Você é parte dessa corrente de fé. Você é parte desta comunidade. E eu declaro em nome de Jesus que a paz, a força e a proteção do Salmo 91 estarão sobre a sua vida hoje e sempre.